conjunta da Comissão de Segurança Pública e da Comissão de Proteção Civil, com o objetivo único de deliberar sobre o projeto de lei 166.0/2017. Agradeço a presença de todos os senhores parlamentares. Tendo em vista de que eu sou relator desse projeto, eu vou dar início, porque depois nós vamos seguir com a reunião da Comissão de Segurança Pública e temos outras deliberações a ser feitas, de projetos, e também vamos ouvir a OAB de Joinville, a pedido do deputado Patrício, que fala sobre a questão prisional daquele município. Então, como esta comissão, com essa sessão conjunta da Comissão de Segurança e Proteção Civil é para tratar única e exclusivamente desse projeto, nós vamos dar início já nela. Senhor presidente, deseja... Presidente Titon, como presidente da Comissão de Proteção Civil, também dou por aberta a nossa comissão, com a presença e participação do deputado Titon, o deputado Aguiar, que nesse momento representa o deputado Coruja, o deputado Milton e esse deputado, então, com a presença de 4 deputados, nós temos quórum para abertura e manutenção da nossa comissão. Passo a palavra ao deputado Titon, presidente da Comissão de Segurança. Passo a fazer o meu relatório, então. Parecer o projeto de lei 166/2017. Dispõe sobre a prestação de serviço voluntário nas atividades de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio e busca de salvamento em apoio ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências, tendo como autoria o Governo do Estado. Trata-se de proposição de autoria do Governador do Estado, que dispõe sobre a prestação de serviço voluntário nas atividades de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio e busca de salvamento e apoio ao Corpo do Bombeiro Militar de Santa Catarina, estabelece outras providências. Na exposição de motivos acostada nas folhas 3 e 4, dirigida ao Governador do Estado, o Secretário de Estado de Segurança Pública assevera que o Corpo Bombeiro Militar de Santa Catarina, para atender os 134 municípios do Estado, onde está presente, possui um efetivo de 2.470 bombeiros militares, sendo 234 a menor de quando o presente processo se iniciou em 2015, o que é muito aquém da sua necessidade e bem baixo do efetivo fixado por lei, que é de 3.816 bombeiros, de acordo com a Lei Complementar 582, de 30 de novembro de 2012, uma defasagem superior a 1.100 bombeiros. Há 5 meses, o CBM iniciará o desenvolvimento de sua maior operação anual, Operação Veraneio, que deve iniciar-se em outubro de 2017, com a efetivação gradual e contínua de diversos postos de salvamento aquático nos mais variados balneários de Santa Catarina, cuja quantidade máxima chega a aproximadamente 384 postos durante o período de maior movimento nas praias, quando são mobilizados cerca de 1.351 guardas-vidas. Deste, um pouco mais de 1.111 são guardas-vidas civis voluntários, os quais atuam efetivamente no serviço de prevenção e de salvamento nas praias de forma voluntária, recebendo, porém, ajuda de custo, ressarcimento pelas despesas com alimentação e transporte. Por outro lado, para realizar atividade de coordenação do serviço de praia, condução de embarcações e atividades de mergulho, se vale de que, em média de 300 guardas-vidas militares efetivos são disponíveis atualmente no litoral, sendo necessário remanejar bombeiros militares de outras unidades para o emprego em apoio durante a Operação Veraneio, deixando seus locais de origem ainda mais deficitários do efetivo orgânico. Desta forma, para que o serviço de combate ao incêndio, atendimento pré-hospitalar e busca e salvamento nos quartéis do interior não sejam prejudicados com a retirada dos bombeiros militares que irão coordenar o serviço de salvamento aquático nos diversos balneários do Estado durante a Operação Veraneio, surge como solução a utilização de reforço do bombeiro comunitário naqueles quartéis, que se tratam de pessoas da comunidade devidamente capacitadas e habilitadas para o CBM ao exercício da atividade
de apoio às guarnições operacionais da corporação. Ocorre que, diferente à GVC, não existe previsão de pagamento de ajuda de custo ou de repasse de qualquer tipo de verba aos bombeiros comunitários, impedindo que haja uma regularidade em seus serviços prestados na CBM, já que a maioria deles já possuem seus serviços rotineiros atuando junto a essa corporação pelo desejo de ajudar a sociedade e é justamente o que o presente anteprojeto de lei protege e sanar, estendendo o benefício da GVC aos bombeiros comunitários, propiciando que os quartéis de todo o Estado passem a dispor regularmente de sua estrutura mínima de efetivo voluntário necessário à execução do serviço de resposta à emergência atendida pela corporação, melhorando a capacidade de atendimento à comunidade catarinense, principalmente dos municípios menores, atenuando a falta de efetivo militar. A matéria segue adequadamente instruída pelo parecer número 1215 da CBM, bem como pelo parecer 063 PL 215 da Conjur, cabendo-me, então, assegurar que a presente anteprojeto de lei atende todos os requisitos constitucionais e legais. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 24 de maio do presente ano e posteriormente encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, na qual recebeu o parecer pela aprovação nas folhas 13 e 17. Na sequência, a proposição tramitou na Comissão de Finanças e Tributação, tendo como relator o deputado Marcos Vieira, emitido o parecer pela aprovação, sendo seguido pela unanimidade daquele colegiado, conforme as folhas 31 e 33. Por fim, a matéria foi encaminhada a esta Comissão de Segurança Pública e que, com base no artigo 128, inciso 6º do Regimento Interno desse Poder, avoquei a sua relatoria. O meu voto. Da análise cabível ao âmbito desta comissão, nos termos do inciso 3 do artigo 142 do Regimento Interno desse Poder, observa-se que a matéria reveste de relevância, oportunidade e conveniência aos interesses públicos inexistindo. Portanto, óbvio-se a sua aprovação, visto que, caso aprovado o projeto de lei, as atividades do atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, busca e salvamento não serão prejudicadas no interior do Estado, sobretudo em razão da ausência dos bombeiros militares que, durante a Operação Veraneio, são deslocados para exercer suas atividades em Balneário Catarinense. Ante exposto, vez que preservado o interesse público, voto pela aprovação do projeto de lei 166, 2017, no âmbito desta comissão. Faço ainda algumas posições de que, como parlamentar representante do meio oeste catarinense, estamos preocupados pelo anúncio que foi feito pelo Comando dos Bombeiros de Santa Catarina, que possivelmente seja fechado de 4 a 5 bombeiros da nossa região, pela falta de efetivo. E que esta solução talvez resolveria a nossa questão, principalmente agora na Operação Veraneio, e eis o meu voto que é favorável e da urgência de ser aprovado, e também o objetivo que tivemos, conjuntamente com o presidente da Comissão de Proteção Civil, de fazermos essa reunião conjunta com o objetivo de poder votar o mais rápido possível e, quem sabe, seja votado no plenário no dia de hoje, tendo em vista que nós temos um pequeno recesso agora dos restantes dias do mês de julho. Deputado Milton, não sei se o Patrício quer fazer já a sua... Presidente, eu vou pedir primeiro que o senhor faça a votação e aprovação do projeto e, consequentemente, já passe para a nossa comissão e nós fazemos também a leitura e depois a votação do projeto. Então, fazemos assim, então, Patrício, fazemos a discussão conjunta e depois a votação separada, isso, né? Ótimo. Deputado Milton. Deputado Titon, deputado Patrício Destro, que presidem as comissões, demais deputados, cumprimentar todos os presentes aqui na casa. Eu fiz um relato
por ocasião, deputado Aguiar, na aprovação unânime que fizemos na Comissão de Finanças, da qual nós fazemos parte. E eu queria poder relatar aqui o nosso sentimento e o nosso pensamento com relação a essa decisão. Eu, enquanto secretário de Estado da Defesa Civil, conheci muito por dentro o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e aprendi a admirar e respeitar o trabalho, e é uma das entidades mais reconhecidas pela população do nosso Estado, pela forma de prestação de serviço, deputado Manuel Mota, que faz. E hoje a gente vive uma situação que é muito preocupante, não é só Santa Catarina, é o Brasil, né? Nós fomos criando formas de engessamento de governos e hoje, infelizmente, a própria lei de responsabilidade fiscal tem dificuldade de ser cumprida. A lei do teto de gastos que foi instituída, ela visa isso, no longo prazo, poder fazer com que os governos se atualizem ao momento atual que nós vivemos, que é um momento de uso de tecnologias, um momento que nós devemos otimizar e desburocratizar os serviços públicos, sob pena de o orçamento tão sofrido, né, do povo brasileiro, e aqui em Santa Catarina, o povo trabalhador que paga muito tributo, paga muito imposto, que é o imposto maior do mundo, e esse imposto maior do mundo não consegue mais pagar a estrutura da máquina pública que, infelizmente, se criou nesse país, em todas as estruturas, né? E, então, até 2020, 64% do efetivo concursado do nosso Estado de Santa Catarina vai estar em condições de se aposentar. Você imagine, se não for usado toda a tecnologia disponível, se não for revisto as estruturas, o colapso está anunciado, né? Nós não vamos mais ter orçamento nem para custeio da máquina pública. Essa é a realidade. E o Estado de Santa Catarina não é diferente. Essa lei que está sendo proposta aqui, ela é um alento, por quê? E não diminui o mérito e o trabalho de excelência do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. A lei federal que instituiu essa possibilidade, ela diz que você pode incluir no máximo 20% só de voluntariado na corporação. Então, primeiro já cria essa regra. Você não vai substituir os funcionários efetivos, né, por voluntários. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina tem um trabalho de envolvimento com o curso de bombeiros mirins, né, que é um negócio, uma das coisas mais lindas que a gente vê. Eu fui em N como prefeito de Rio do Sul, né, Tenente Coronel Jefferson, que está aqui, de 20, 30 jovens, né, fazendo curso, recebendo a farda, tomando banho de água lá, né, com vontade de servir voluntariamente a esse trabalho tão importante que é de proteção do povo catarinense. Mas, na verdade, não existe nenhum estímulo além daquela capacitação. Você imagina, através dessa lei, sabendo-se que existe uma defasagem, e essa defasagem acarreta a qualidade da prestação de serviço à população, e o governo ter esse instrumento de poder chamar em cada cidade lá, até 20%, desses jovens que fizeram o curso, quando na condição de ele poder prestar um serviço, que é um serviço que pode ser contratado. Eu quero fazer minha ação de bombeiro voluntário e vou trabalhar um dia por semana, porque eu me sinto bem, eu gosto de servir, e o Estado vai poder fazer isso. A Operação Veraneio, que dá segurança para o nosso povo, né, e para os turistas que aqui vêm, elas desfalcam todo o interior do nosso Estado. A Operação Veraneio, nós podemos achar gente capacitada e sempre vai ter o efetivo do bombeiro para estar lá ao lado, né, dirigindo essa ação, né, que possa prestar um dia por semana.
No outro dia outro, no outro dia outro, mas que não foge à regra da qualidade da prestação de serviço, porque sempre vai ter um efetivo comandando a ação. Nós não vamos ter voluntários sozinhos fazendo a prestação de trabalho. Esse modelo é aplicado com sucesso em vários países do mundo, porque inclusive permite que aqueles cidadãos que tenham vontade de prestar um serviço, eles possam prestar e tenham a mínima remuneração, e que vai custar para o serviço público muito menos do que chamar o efetivo, que hoje ele não consegue chamar porque a lei de responsabilidade fiscal não permite, porque ele já ultrapassou a folha, porque a lei do teto de gasto não permite, porque você não pode gastar mais do que o teto permite. E nós imaginarmos que nós temos espaço, deputado Padre Pedro, de aumentar imposto, isso é chover no molhado. Nós temos que diminuir o imposto. Senão, os empregos que nós ainda geramos, que mantêm a máquina pública funcionando no nosso país, no nosso estado de Santa Catarina, vão continuar indo para o Paraguai, para a China e por aí afora. Por isso que, em respeito ao grande trabalho do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, nós devemos votar essa lei em respeito a esses profissionais que vão ter ajuda e auxílio para continuar prestando um serviço de excelência que prestam. E não vai estar desmerecendo de forma alguma o bombeiro militar do estado de Santa Catarina. Por isso, eu com muita consciência e conhecendo a estrutura do Corpo de Bombeiro por dentro como eu conheço, o meu voto é com o relator para que a gente possa aprovar e, se Deus quiser, meu presidente Patrício Destro, nós votarmos isso em plenário hoje à tarde e permitir que o Estado de Santa Catarina tenha mais esse instrumento de modernidade de gestão pública. É isso que a gente tinha a relatar, senhor presidente. Bem. Deputado Dirceu. Bom, primeiro quero saudar o senhor presidente, os deputados das duas comissões. Esse é um bom debate. Por isso que eu gosto da democracia. Né? Gosto da democracia no sentido de que nós temos aqui dentro dessa sala deputados que têm posições divergentes sobre esse tema de que Estado nós queremos, e que tamanho do Estado nós queremos e que tamanho do Estado a sociedade ajuda a financiar e que política pública ela quer ter troca desse financiamento dos seus impostos que ela paga. Esse é um dos primeiros debates que eu gosto muito de fazer. O segundo é ver aqui os trabalhadores que estão na ponta, estão lá no dia a dia, prestando esse grande serviço à sociedade catarinense, que é justamente o sentido do Estado existir, porque ele cobra imposto à sociedade, depois ele presta um serviço, contrata servidores, contrata pessoas, através de concurso público ou outras formas, né? Eu não tenho uma visão que todo serviço tem que ser estatal, mas ele tem que ter uma estratégia estatal e um serviço público de qualidade. Então, e ver também aqui os coronéis, comandantes, quero cumprimentar aqui também o Fortuna, que representa aqui também os trabalhadores, não, o coronel Mussolini, que aqui está representado pelo tenente Ricardo Steil, é isso? E a todas as lideranças que estão aqui, os demais, né, dos praças e também do comando dos bombeiros de Santa Catarina. O deputado Milton, respeito muito como deputado e tal, mas temos profundas divergências na visão de Estado. Né? E eu defendo o Estado forte, Vossa Excelência defende o Estado mínimo. Aí nós temos divergência, não temos acordo ideológico nesse sentido, porque Vossa Excelência fala do maior imposto do mundo, deputado, e não é. O Brasil tem uma carga tributária de em torno de 36%, 37% nos últimos 20 anos, basicamente isso. Fernando Henrique aumentou um pouco mais, aumentou a nossa carga tributária no Brasil. Agora nós temos países que a carga tributária passa 50%. É só o senhor consultar os dados no mundo, que tem países que tem uma carga tributária muito mais alta que o Brasil. Então, Vossa Excelência falando aqui que nós temos uma carga tributária maior do mundo, não é verdade. Né? Não é verdade. Tem muitos países que estão muito Uma das maiores do mundo. Se era um exemplo, o Estado mínimo, que cobra pouco imposto, o Paraguai teria que ser um exemplo, porque o Paraguai é um dos países que cobra menos imposto.
Então, talvez o Paraguai seria um grande exemplo a seguir, que um Estado que paga menos imposto, mas não tem previdência pública, praticamente não existe SUS, não existe serviço público. Nós podemos questionar no Brasil, cobra muito imposto pelo serviço que se presta, tem muita sonegação ou tem muito desvio de recurso que é cobrado à sociedade, tudo bem, aí é um bom debate. Agora, eu particularmente defendo que o Estado tem que ter uma estratégia de desenvolvimento do Brasil, inclusive como propulsor do desenvolvimento. Aí nós fizemos isso, né? Nós fizemos isso quando a gente construiu um grande programa público, Minha Casa Minha Vida. Isso gerou muito emprego, gerou muito renda, gerou desenvolvimento. Temos um grande programa de financiamento da agricultura nesse país, né? Principalmente também para a agricultura familiar, que nunca tinha recursos. Isso desenvolveu os pequenos municípios. Então, eu estou dando esses dois exemplos, mas poderia dar outros exemplos do Estado, via BNDES, via Banco do Brasil, via Caixa, ser o grande propulsor também do desenvolvimento, que muitas vezes a iniciativa privada não faz, né? Porque ela não tem um papel social. Ela tem um papel mais econômico, que é natural. Agora, o Estado tem um papel social. E ele cobra imposto justamente para retribuir em serviço. Então, deputado, eu gosto desse debate e vamos com certeza continuar fazendo esse debate, né? Porque nós temos visões diferentes, né? Totalmente diferentes de que Estado a gente quer nesse país. Eu tenho, para terminar essa discussão, para depois entrar no outro tema, eu especialmente entendo de que os próprios empresários, porque se tu constrói um país com distribuição de renda, com as pessoas terem uma qualidade de vida melhor, com políticas públicas de qualidade, para o próprio empresário é melhor, porque se tu tem um trabalhador mais formado, mais capacitado, que se preparou, que tem um ensino superior, a própria empresa também funciona melhor, né? Tu tem uma qualificação profissional, uma estratégia. Então, nem tudo isso precisa ser público. Agora, eu defendo que o Estado tem que ter uma estratégia para isso. Falando aqui sobre o projeto, senhor presidente, eu participei do debate na Comissão de Constituição e Justiça, fizemos um bom debate, fiz emendas justamente limitando, porque a lei federal ela fala do conjunto do número de possíveis contratados, não de efetivos que estão hoje no processo. Eu fiz uma emenda para limitar isso, não foi aceita. E depois passou na Comissão de Finanças, né, o projeto, nós também não fechamos uma posição. Eu particularmente votei contra porque eu estou bastante preocupado com a precarização. Quer dizer, nós vamos contratar o cara uma vez por semana. Ele vai receber um dia por semana. Bom, o que ele vai fazer os outros dias? Como é que ele vai ser? Como é que vai ser a qualidade desse serviço? Claro que ele tem um processo de formação, de capacitação, mas ele não está só nesse serviço. Ele está nos outros dias da semana, ele está fazendo outras atividades, né? Então, qual é a qualidade do serviço de fato, né? A tendência é logo nós termos um efetivo, e os outros todos terceirizados ou diaristas, né? Qual é o serviço que de fato nós vamos ter para a sociedade catarinense, né? Que serviço de fato nós vamos ter? Então, na minha avaliação, é um processo gravíssimo de terceirização, e aqui nós botamos os próprios comandantes, o próprio comando, numa pressão também, porque ele não sabe mais o que fazer, porque não tem mais servidores. Então ele também começa a nos pressionar aqui para aprovar o projeto, porque ele precisa, como diz o presidente, na minha região, de repente, vão fechar os bombeiros vão fechar as sedes que tem em vários municípios, porque não tem mais servidor. Bom, se o Estado não tomar uma decisão mais ousada nisso, nós temos justamente a tendência de acabar em muitas regiões do Estado. Ainda falta bastante, muitos municípios ainda não têm cobertura. Precisa-se pensar um projeto. Agora, também não é o caminho nós terceirizar tudo, né? Terceirizar tudo. E esse projeto, na minha avaliação, ele avança muito nesse sentido, na precarização e tal. Eu gostaria muito, como aqui é a Comissão de Segurança Pública, a Comissão de Mérito, eu estou apresentando um ofício, senhor presidente. Eu sei que a coisa está degolada, né? A necessidade é imensa de aprovar esse projeto, porque o comando, a sociedade está nos pressionando. Agora, eu gostaria de aprofundar um pouco essa discussão e da gente achar um bom caminho, né, no sentido de buscar uma alternativa ou de buscar mais segurança para não precarizar tanto o serviço dos bombeiros em Santa Catarina. Então,
Eu gostaria muito, né, estou apresentando o requerimento para a gente realizar um debate que a gente não fez ainda, com o conjunto da sociedade e das representações também, né? Esclarecer bem o que é isso, para onde vai, né? Tem uma experiência aqui, que eu acho uma experiência até pode ser exitosa, importante, agora, que é no veraneio do nosso salva-vidas, mas são pessoas, o que essas pessoas estão fazendo hoje, né, no inverno? O que esse povo está fazendo? Então, esse é um pouco a minha contribuição aqui e as minhas preocupações sobre este projeto. Pode ser até um projeto para a sociedade importante, mas para o serviço público, para o Estado, para a estratégia, de fato, do futuro nossos bombeiros de Santa Catarina, pelo seu serviço, eu concordo, deputado Milton, pelo grande serviço que prestam esses servidores, a própria organização do comando. Eu estive há poucos dias atrás também lá em Chapecó, recebemos homenagem lá do aniversário, de toda essa história que também o Corpo de Bombeiros de Chapecó fez. Então, nós reconhecemos tudo isso. Agora, nós queremos preservar essa história bonita, né, e continuar com os bombeiros militares de Santa Catarina forte, com serviço público de qualidade para a sociedade catarinense. É isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Bom, ninguém mais desejando usar da palavra, desculpe, o deputado Mota tinha pedido anteriormente, eu tinha esquecido. Senhor presidente, deputado Romeu Titon, deputado da outra comissão, Patrícia Décio, em seu nome, todos os deputados das duas comissões, quero aqui fazer uma referência importante, né, ao Corpo de Bombeiro, que presta um dos relevantes serviços a Santa Catarina, reconhecido, né, deputado Milton, por nós todos. O trabalho que eles prestam a Santa Catarina é reconhecido por nós todos. Só se vê ronco e pode olhar que o Corpo de Bombeiro está atento em todos os cantos. Então, é um reconhecimento de todos os parlamentares esse trabalho extraordinário que é feito pelo Corpo de Bombeiro de Santa Catarina. Agora, nós estamos vivendo um momento totalmente diferente em Santa Catarina e no Brasil. Nós tivemos a coragem de fazer algumas reformas no Estado que os outros estados não tiveram coragem e por isso estão aí com problema como o Rio Grande do Sul, como o Paraná, como o Rio de Janeiro e outros estados que querem fazer e não conseguem. Nós fizemos e por isso hoje somos o melhor estado da federação, mas dentro do limite, temos aí dentro do limite, e os outros estão fora do limite para o lado negativo. Né? Então eu prestei muito atenção na sua fala. Você abordou todo o tema que eu queria abordar e por isso eu não vou questionar tudo no mesmo tema que você abordou. Eu só quero reconhecer o trabalho relevante que faz a Polícia Militar. Agora, como tem a limitação de 20%, como quem preparou, né, esses bombeiros que prestam serviço, né, ao Estado, dentro de uma limitação de 20%, que é o voluntário, que foi preparado pelo Corpo de Bombeiro de Santa Catarina, não é inventado por eles. Né? Eles têm uma oportunidade, isso vai ajudar Santa Catarina, vai ajudar o próprio Corpo de Bombeiro, porque vai ser orientado pelo Corpo de Bombeiro. Então eu diria aqui que acho que nas horas decisivas nós vamos estar com quem? Nós vamos estar com o Corpo de Bombeiro de Santa Catarina. Nesse momento, nós precisamos pensar e repensar. E por isso nós vamos votar com o projeto do deputado Romeu Titon, porque Santa Catarina precisa que nós pense e repense como nós vamos cumprir o compromisso do Estado daqui para frente. E nós vamos viver um momento difícil, como está vivendo os outros estados.
não subimos, o que é que vai acontecer nesse país? Então, precisamos pensar e repensar que Santa Catarina, se é um estado diferenciado, se é um estado importante, se é um estado bom, também vive as dificuldades desse estado. E se nós não tiver a grandeza de olhar para frente e pensar o que pode acontecer, nós vamos chegar como os outros estados, pagando a folha de pagamento parcelado, pagando o 13º parcelado. Isso não vai servir nem para o corpo de bombeiro, nem para funcionário, nem para ninguém. Nós temos que dar um exemplo, continuar dando um exemplo como Santa Catarina tem feito. E nós queremos continuar fazendo. Por isso eu queria aqui fazer a minha referência e dizer que isso não desabona a qualidade de prestação de serviço do Corpo Bombeiro, que nós temos e estaremos sempre junto com eles, porque eles prestam relevante serviço. Isso não vai desabonar nem uma vírgula o serviço que eles prestam, vai ao contrário, vai ajudar, e no momento que for preciso, estaremos com eles, com certeza. Nesse momento, vamos votar com o teu projeto, Romildo. Bom, deputado Patrício deseja usar a palavra. Nós estamos aqui sobre um impasse. Eu fui presidente da Comissão de Justiça por 6 anos, trabalhei aqui com o Dirceu também, e nunca levei a ferro e fogo a questão regimental, sempre na base do bom senso, que é melhor para Santa Catarina, né? O projeto já estava em curso, estava praticamente em votação, surgindo o requerimento agora do deputado Dirceu. Tendo visto, se nós aprovarmos o requerimento do deputado Dirceu, nós entramos em recesso amanhã, provavelmente até voltarmos e fazer audiência pública, passar na Comissão de Justiça, passar na Comissão de Proteção Civil, provavelmente vai ser setembro, né? Tudo indica que seja assim. Então eu pediria ao deputado Dirceu, como deputado do Oeste Catarinense, e que zela pelo seu mandato, que desempenha com muita honradez, e que zela pelo toda a nossa gente do Oeste, se não haveria possibilidade de Vossa Excelência retirar esse requerimento. Nós sabemos da sua boa vontade, Vossa Excelência já apresentou uma emenda lá atrás na Comissão de Justiça e Finanças, parece que foi nas duas, né? Ou numa só. Isso. Elas não foram acatadas, né? E foi votado nas duas comissões. Então, pediria a colaboração de Vossa Excelência no sentido que a gente pudesse votar isso hoje. Só um esclarecimento, senhor presidente. O projeto ele não recebeu nenhuma emenda, então ele vai direto para o plenário daqui, essas comissões, né? Então não volta mais para a CCJ nem finanças, né? Então, só a título de esclarecimento. Mas para a gente não fazer esse debate, para mim é muito difícil, né, senhor presidente? É muito difícil retirar o requerimento. Eu acho que a gente ouve os deputados e eu mantenho o meu requerimento de que não foi feito nenhum debate público desse projeto, porque eu também, na CCJ, não ofereci o requerimento para audiência pública, porque ia discutir isso na comissão de mérito. Põe a votação, como sugestão, colocar o requerimento em votação primeiro e depois o projeto. Eu coloco, então... Senhor presidente, só a título de esclarecimento, o projeto, ora em discussão, vai ao plenário, e pela apreciação dos parlamentares. No caso dele ser aprovado, a vigência dele, ele é imediata, só a partir do ano que vem, que vai ter dotação orçamentária, etc. Ele não implica nessa questão de haver ou não a dotação orçamentária? Esse assunto já foi construído com a corporação e com a Fazenda, justamente para poder esse instrumento ser utilizado já a partir da sua aprovação, em função até do que vem pela frente, do próprio final de ano, a própria nova temporada já prevê que se possa preparar, então, pessoas voluntárias para ajudarem o Corpo de Bombeiro no seu trabalho. Não há consenso, então, deputado Dirceu. Então, eu vou colocar em votação, e como o requerimento é dirigido à Comissão de Segurança Pública, eu vou colher os votos só da Comissão
de Segurança Pública. Então, esclareço mais uma vez, se eu vou colocar em votação o requerimento para audiência pública. Se houver audiência pública, está prejudicado o projeto da votação de hoje. Entendeu? Então, quem não quiser que a audiência pública seja feita, vai votar contra o requerimento do deputado Dirceu. Deputado Manuel Mota, como vota? Voto contra o requerimento. Contra. Deputado Dirceu. Voto favorável, é óbvio, senhor presidente. Gostaria de fazer o debate na comissão. Tá. Deputado Patrício. Voto contra. Deputado Altair Guidia, aqui representado pelo deputado Ismael. Senhor presidente, eu vou seguir a orientação do deputado titular, embora reconheça a argumentação do deputado Brecht. Aliás, parabéns pelo aniversário ontem, né, deputado? É plausível, mas também me convenceu, deputado Milton, essa perspectiva de termos aí um teto, uma limitação de 20%. Então, por isso, eu voto contra o requerimento. Deputado Serafim Vezão. Eu voto contra, senhor presidente. Então, foi rejeitado a audiência pública. Em votação, o relatório que fiz recentemente sobre o projeto 166. Quem tiver a favor, permaneça. Senhor presidente, eu voto contra. Nós vamos discutir para o plenário tirar uma posição da nossa bancada, se possível. Obrigado. Muito bem. Então, aprovado na Comissão de Segurança Pública com o voto contrário do deputado Dirceu. Passo a palavra ao deputado Patrício, que é presidente da Comissão de Proteção Civil. Presidente, como presidente da Comissão de Proteção Civil, eu avoco a relatoria para mim e mantenho o parecer do deputado Titon, parecer favorável ao projeto de lei 166.0/2017, que dispõe sobre a prestação de serviço voluntário nas atividades de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio e busca e salvamento em apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Coloque em votação. Quem concorda, permaneça como está. Está aprovado na Comissão de Proteção Civil. Eu só gostaria, como nós internamente, deputados, nós não temos orientação fechada na questão da nossa bancada. Eu gostaria, porque nós posteriormente estaremos afinando um pouquinho a viola nesse sentido, né? Para ver qual o posicionamento, se a bancada é liberada ou não. Então eu gostaria, neste momento, de me abster, né, nem a favor nem contra, até aguardando essa definição interna da bancada. Voto de abstenção do deputado Padre Pedro. Muito bem, então, aprovado, e a matéria está preparada para ir ao plenário, dependendo da boa vontade do presidente, claro, que faz a pauta. Obrigado, então, deputado Patrício, pela colaboração e todos os membros da Comissão de Proteção Civil. Né? Esse aqui também passa no você? Não, então tem mais um projeto que está junto, né? Tem mais um que é conjuntamente. É o que altera o projeto de lei 18.6, que altera o artigo 1º do anexo 1 da Lei Complementar 582/2012, que fixa o efetivo máximo do Corpo de Bombeiro Militar do Estado e estabelece outras providências. O meu relatório é meio extenso, e eu acho que está todo mundo aqui apressado. Nós também temos que ceder a sala depois para o deputado Vezon, que tem outra comissão, mas todos já conhecem o objetivo desse projeto, já passou em outras comissões, né? E, se assim me permitir, eu faço só o final da leitura aqui do meu voto. Examinando o texto legal proposto, a documentação com enfoque nas disposições contidas no artigo 74, conjugado com o artigo 142, terceiro do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, verifiquei que a matéria afeta esta Comissão de Segurança Pública, revela-se oportuna e conveniente, considerando, sobretudo, que a medida legislativa nela vinculada, ao promover a transformação de 3 vagas do posto de capitão bombeiro militar em 2 vagas de posto de coronel de bombeiro militar. É esse o único objetivo dessa alteração. Conferirá mais eficiência aos serviços públicos prestados por aquela corporação, assim como gerará economia ao erário, conforme bem demonstrado no presente auto. Diante do exposto, atendido o aspecto a ser observado no âmbito da comissão,
qual seja o interesse público, conforme estabelecido no inciso 3º do artigo 142 do Regimento Interno, voto pela aprovação do presente projeto. Em discussão, em votação na Comissão de Segurança Pública, se estiver de acordo, permanece como estão, aprovado. Passo a palavra ao deputado Patrício para também fazer prosseguimento desse projeto. Como presidente da Comissão de Proteção Civil, eu avoco como relator do projeto 18.6/2017, que altera o artigo 1º e anexo 1 da Lei Complementar número 582/2012, que fixa o efetivo máximo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e estabelece outras providências. Eu mantenho o parecer do relator, deputado Titon, parecer pela aprovação. Coloque em votação os deputados que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado na Comissão de Proteção Civil. Muito bem, agora então, o meu agradecimento final ao deputado Patrício e todos os membros da Comissão de Proteção Civil. Sinto-se à vontade, se desejar ficar conosco, nós vamos dar continuidade. Com a palavra, o deputado Mota. Parecer do projeto de lei 0404.6/2016 institui a Semana de Homenagem aos Heróis de Santa Catarina. Deputado Narciso Parisotto, eu sou relator do projeto, voto. Cabe analisar nessa comissão assuntos atendentes à segurança pública catarinense, conforme prescreve o artigo 74 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Da análise meritória, vê-se que o projeto pretende homenagear memória dos policiais militares, bombeiros militares e policiais civis que perderam suas vidas em ações do exposto no âmbito desta comissão. Voto pela aprovação do projeto de lei 0404.6/2006 nos termos da emenda substitutiva global na folha 8, devendo seguir seu trâmite regimental. Eu voto pela aprovação, porque quem presta serviço relevante tem que ser sempre lembrado. Em discussão, senhores deputados, o projeto que acaba de ser lido e dado voto pelo deputado Manuel Mota, que tem um parecer favorável ao projeto de lei 404.6. Senhor presidente, só para mim dar uma olhada no detalhe, peço visto em mesa enquanto o deputado Ismael faz um relatório. Tem mais? Não. O deputado Ismael tem um projeto também? Você também tem? Não. Senhor presidente, de autoria do deputado Patrício, coincidentemente, a relatoria do deputado Ricardo, a quem substituo, é o projeto de lei 210.9 de 2015, que dispõe sobre critérios e restrições para a comercialização de produtos em feiras e eventos transitórios no Estado de Santa Catarina e de outras providências. Nós já participamos de vários debates aqui nessa casa, presidente, sobre essa questão, mas eu quero salientar em 30 segundos, senhor presidente, a justificativa favorável ao projeto de lei do deputado Patrício Destro, quando registra que a propositura visa combater pessoas físicas e jurídicas que, às margens da lei, se utilizam do artifício de buscar em nosso Estado burlar o fisco com produtos deveras considerados contrabando, com falsificações, produtos importados irregularmente e produtos concorrentes com comerciantes, esses sim, enquadrados no livre comércio e livre iniciativa. Sabemos e conhecemos muitos autônomos, chamados sacoleiros ou vendedores porta a porta, que podemos considerar os dignos representantes do descrito na Carta Magna, mas não organizações e conglomerados disfarçados, atuando de forma indiscriminada entre uma cidade e outra, entre uma feira e outra, subjugando o Estado constituído de direito que é Santa Catarina. Isso é bastante convincente e, portanto, diante do exposto, pela ótica do interesse público, nós estamos nos expondo aí pela aprovação do projeto de lei 210 do deputado Patrício Destro. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido e relatado do deputado Ismael, que é de número 210.9, de autoria do deputado Patrício. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Dirceu. Senhor presidente, o projeto de lei que o deputado Mota relatou, 404.6/2016, que institui a Semana de Homenagem aos Heróis de Santa Catarina, trata justamente dos
que é uma semana dedicada à memória de policiais e bombeiros militares e policiais civis catarinenses mortos em serviço. Então, traz uma homenagem justa. O projeto não tem nenhuma contrariedade. Então, em votação, projeto 404.6, que teve como relator o deputado Mota, que tem um voto favorável. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. O presidente tem um projeto, então, para relatar, que altera os artigos 5º e 6º da Lei Complementar número 587 de 2014, de janeiro de 2013, de 14 de janeiro de 2013, para estabelecer percentual mínimo de 10% nas vagas para o sexo feminino em concursos e no ingresso no estado de Santa Catarina. Nas instituições militares do nosso Estado. Então, o autor é o deputado Valdir Cobalcini, sou relator nesta comissão, o PL 07.3/2016. Meu voto é favorável, senhor presidente. Em discussão, o projeto que acaba de ser relatado pelo eminente deputado Dirceu. Não havendo quem queira discutir, em votação, o projeto 7.3/2016. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Tem mais, deputado Dirceu? Não, é isso, senhor presidente. Obrigado. Bom. Pauta limpa. Pauta limpa. Aqui. Nós temos aqui, nós tínhamos aprovado um requerimento por parte do deputado Patrício, do qual solicitava a permissão para, numa reunião ordinária, para que a Comissão Especial de Inspeção do Presídio Regional de Joinville pudesse fazer aqui algumas colocações, né? Então, nós vamos registrar a presença aqui. Dr. Osmar Pereira da Costa, presidente da Comissão de Assuntos Prisionais, Cristiane Vensuita, presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas. E eu acho que, pelo que eu entendi, quem vai fazer a exposição é o senhor Fabrício Bittencourt, presidente, e o senhor doutora Nicolas Alessandro Alves Medeiros. Nicolas. Então pode se assentar aqui numa das cadeiras. Nós só estamos com o horário um pouquinho meio exprimido aqui, se o amigo puder colaborar um pouco, porque tem uma outra comissão que já está na vez aqui para ocupar a sala. Já está na porta. Né? E nós acabamos atrasando um pouco a nossa. Então, doutor Nicolas está com a palavra. Tudo bem? Boa tarde. Se o doutor Patrício primeiro não quer... O doutor Patrício quer usar a palavra primeiro ou já posso dar a palavra direto para o doutor Nicolas? Deputado Titon, só 30 segundos. Eu quero parabenizar o AB de Joinville, né, e agradecer por terem saído da nossa cidade, vindo até a Assembleia pela segunda vez. Pouco tempo atrás foi feito aqui, utilizando inclusive a palavra, um alerta sobre a situação do nosso presídio em Joinville, né? E tivemos, infelizmente, 3 ou 4 dias depois do alerta que foi feito na Assembleia, a interdição do presídio, um problema gigante, não apenas para Joinville, mas para a região norte. Os nossos presos não tinham para onde serem encaminhados, a Polícia Civil desesperada porque estava prendendo bandidos. O primeiro deles, inclusive, que não pôde ser encaminhado foi um acusado de um latrocínio, né? E eles vão mostrar agora a situação do presídio. Houve um entendimento, né? Depois da interdição e dos avisos da OAB, houve uma aproximação novamente com o governo do Estado, e o governo do Estado assinou um TAC para conseguir melhorar a situação do presídio, né? Mas, de qualquer forma, vale hoje o debate, vale a situação. Nos chamou muito a atenção aquilo que nós vimos lá dentro. E eu acho que a apresentação de hoje vai ser muito pertinente. Até, deputado Ismael, eu sei que o senhor fala muito sobre a questão da segurança, usuários de drogas e tudo mais. E hoje, eu diria que talvez mais de 80% de quem está no presídio tem algum envolvimento com o tráfico, né? Ou cometeu algum crime por causa da utilização das drogas, né? E eu acho que a OAB vai fazer uma explanação espetacular sobre a situação e o que está acontecendo dentro do presídio, né? A captação das pessoas que estão lá para trabalharem não apenas para o tráfico, mas para as facções que estão crescendo muito fortemente aqui em Santa Catarina. Presidente, eu devolvo a palavra agora e eu gostaria que o senhor concedesse a palavra então para o OAB de Joinville. Está com a palavra então o representante da OAB.
Boa tarde, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo. Passou do meio-dia, já dá para dizer que é boa tarde. Quero cumprimentá-lo e dizer que o senhor fisicamente é muito parecido com o meu pai, e com muito respeito e carinho eu quero fazer essa referência e dizer que a OAB está muito orgulhosa e muito agradecida ao Patrício Dessa, deputado, por ter nos oportunizado esse momento aqui de apresentar o relatório que já apresentamos na nossa subseção, que apresentamos na Câmara de Vereadores de Joinville e também já apresentamos aqui no plenário recentemente. Como o deputado Patrício já adiantou, tivemos a interdição do presídio depois do alerta que fizemos aqui na Assembleia Legislativa. Alertamos o Departamento de Administração Prisional e o Governo do Estado sobre a situação caótica que estava deixada o Presídio Regional de Joinville. Infelizmente, eu acho que estamos com um problema técnico aqui na apresentação. Eu não vou poder mostrar para Vossas Excelências, mas o conteúdo de fotografias é o mesmo do relatório que está impresso, que Vossas Excelências receberam em suas mesas. Enfim, nós encontramos no Presídio Regional de Joinville uma inspeção que ela iniciou-se em novembro do ano passado, em outubro e novembro do ano passado. Visitamos a ala feminina e na ala feminina chegamos a encontrar um bebê recém-nascido que estava lá junto com a mãe. Ele estava há mais de 30 dias sem certidão de nascimento, né? Isso é absolutamente vedado pela lei. Os agentes prisionais sabiam da condição, não tomavam nenhuma providência, inclusive deixaram de comunicar o juiz corregedor e informaram para a gente que aquele bebê estaria sendo entregue à adoção à brasileira, ou seja, a mãe, como não tinha certidão de nascimento, ia entregar a outra família, essa outra família iria registrar a criança. Outros absurdos que encontramos, e está no nosso relatório, é o que a gente chama de buraco sanitário. Um local que é conhecido como o boi para os presos, né? Ele é chamado de boi, é um buraco que deveria ter uma privada e esse buraco não tem nem a louça sanitária da privada, é simplesmente um buraco e as presas naquele local fazem as necessidades e, além disso, lavam as suas roupas e lavam os seus utensílios diários de higiene ou de alimentação, como caneca, prato, enfim, colher. E, recorrentemente, aquilo cai, esses pertences caem dentro desse buraco e entope o buraco. E aí é um transtorno, porque a tubulação não é preparada para esse tipo de coisa, não conseguem ter uma canalização adequada, e aí vaza para dentro da cela, molha todos os pertences das presas, e elas ficam rebeladas e acaba tendo uma violência desnecessária dentro do presídio. Além disso, a gente sabe que essas condições são favoráveis para o crime organizado a recrutar novos faccionados. Um exemplo disso é que 2 presas estavam, numa das visitas que fizemos, estavam segregadas e separadas porque tinham acabado de matar uma outra rival de uma facção criminosa. Então, isso está no nosso relatório e foi apresentado, inclusive as autoridades joinvilenses tomaram conhecimento por nós da ocorrência dessas situações. Depois iniciamos a nossa vistoria numa ala que é uma ala que parece um cenário de guerra, que é chamada muralha, né, ou entre muros, que está totalmente destruída, com vários entulhos, não tem nenhuma condição de habitabilidade. E, enfim, essa situação já está demolida, né, eles já demoliram essas partes para a construção do novo pavilhão. Então, isso a gente tem pelo menos um alento, uma diminuição nessa situação, mas a situação do pavilhão 4 e do pavilhão 5, que é onde estão concentrados os presos, continua caótica. As celas são preparadas para 3 ou 6 presos, e a maioria das celas, um grande número delas, se não a totalidade, estão com 9 presos. Isso significa o quê? Das 6 camas que tem disponíveis dentro das celas, 6 são ocupadas por presos e as outras 3 são no chão, que eles chamam de dormir na praia, né? Então, o preso que recém é alocado no presídio, ele vai dormir na praia, não vai dormir na sua jega, como é o popular dito para a cama. E o que acontece? O crime organizado troca favores dentro da cadeia.
os faccionados que chegam lá, ou as pessoas que chegam lá e não são faccionadas, trocam a oportunidade de deixar de dormir no chão, na praia, para dormir num colchão, para ter o seu kit de higiene com shampoo, ou sabonete, ou pasta de dente, pelo cometimento de crimes aqui fora. E essa é a preocupação do OAB Joinville. Nós não estamos aqui preocupados com a condição daquele preso condenado que não merece morar num hotel. Não é isso que a gente quer. A gente não quer um hotel 5 estrelas para o preso. O que a gente quer é que o governo do Estado entenda que temos agora a oportunidade de virar a roda da segurança pública. Nesse momento, quando o preso chega e ele não tem um sabonete, um uniforme, não tem cama, o que vai acontecer? O crime organizado recruta ele e troca por créditos de celular, que a pessoa vai fazer o trotezinho, aquele trote que todo mundo conhece, né? Que recebe, você está sequestrado, sua filha está sequestrada e tal, precisa que deposite tanto na conta, precisa que compre tanto em crédito. É isso que acontece. Ou então, por pequenos crimes, pequenos furtos que acontecem e também colocam em risco daí a questão dos próprios policiais militares e policiais civis que atuam na nossa cidade. E isso acontece em todas as cidades, não é uma realidade apenas de Joinville. Além disso tudo, tem a questão do tráfico de drogas. Uma coisa que a gente está acostumado a ver recorrentemente, e são 40 anos da proibição, né, desde a lei inicial 6368, em que numa semana se apreende 5 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína, na semana seguinte temos 10 quilos de maconha, 2 de cocaína. Se apreende um pouco do dinheiro da facção criminosa, mas nunca se dá conta. É o que a gente chama de enxugar gelo. Né? A polícia vai trabalhando, vai envidando esforços e acaba enxugando gelo, por quê? Enquanto não acabarmos com os recursos humanos da facção criminosa, o crime vai continuar a acontecer. Então, a partir do momento em que a facção criminosa não tiver quem recrutar para trabalhar no ponto de tráfico de drogas, não vai mais ter quem vender a droga. E aí acaba o poder financeiro da facção criminosa. Sem dinheiro, não há nenhuma facção criminosa que vá sobreviver. Eu sou professor de Direito Penal lá em Joinville, e eu orientei uma monografia sobre crime organizado. E nessa orientação, nós descobrimos na pesquisa que a Polícia Militar e o Ministério Público sabiam, em meados de 1990, do surgimento do PGC, que é o primeiro grupo catarinense, que é uma facção criminosa parecida com o PCC, que é o primeiro comando da capital, né? Nesse momento em que surgiu o PGC, aqui em Santa Catarina, o GAECO e a Polícia Militar tinham escutas e sabiam que estavam se organizando. Né? Logo depois, isso foi aumentando e, obviamente, existe uma rivalidade muito grande. Hoje, no presídio, a gente tinha conhecimento que era 2. Hoje, o presidente da Comissão de Assuntos Prisionais nos trouxe essa informação que são 3 facções criminosas dentro do presídio de Joinville, disputando poder. Né? Então, se mudarmos essa perspectiva de combate ao crime organizado dessa forma, fornecendo o que... E aí é o que o presidente Fabrício sempre diz, que é apenas o que a lei determina, que o Estado forneça o kit de higiene, forneça o vestuário, forneça uma oportunidade de trabalho para aqueles presos que não são faccionados, porque é o recurso humano que o crime organizado precisa para continuar vendendo droga, para continuar praticando assalto, para continuar, enfim, praticando assustadoramente um crime recorrente nas nossas cidades. Então, além disso, conseguimos agora, com esse termo de ajustamento de conduta, o compromisso do governo do Estado da construção dos novos pavilhões e da reforma. Isso é uma coisa bastante importante. Cada pavilhão vai custar, em média, pelo menos, 15 milhões de reais. Esse é um orçamento básico que se tem, porque é parecido com o orçamento que foi destinado para o presídio feminino lá em Joinville. Desses 15 milhões de reais, se analisarmos o custo de cada preso, nacionalmente, em Santa Catarina é um pouco maior. O custo de cada preso é de cerca de R$ 1.800 por mês. R$ 1.800 por mês. Enquanto uma tornozeleira eletrônica tem o custo máximo de R$ 660 por mês por preso para manutenção. Então, o governo do Estado, se a gente não mudar esse modo de pensar,
está agindo de forma equivocada, né? É uma economia, digamos, burra. Não dá para deixar de analisar essa questão, porque são 1.800, quase 1/3 do valor em tornozeleira eletrônica que poderia ser utilizado. Outra coisa, a lei exige que tenha sanitário dentro da cela. A questão é, por que colocar um chuveiro em cada cela? O chuveiro hoje, né, ele é utilizado para os presos, teoricamente, tomarem banho, mas ele fica lá, às vezes eles quebram propositalmente, ou eles deixam ligado propositalmente, e ele fica 24 horas correndo, vertendo água. Além daqueles presos que não estão faccionados ficarem incomodados com o barulho, porque deve ser insuportável dormir com um chuveiro ligado 24 horas por dia, eles usam o barulho do chuveiro para disfarçar as conversas em celular. Porque a gente não consegue barrar a entrada de celular dentro do presídio. Então, se tire o chuveiro, né, numa questão técnica e inteligente, se tire os chuveiros dentro da sala, se faça um sanitário reservado fora das celas e se cria uma disciplina para que as pessoas tomem banho em determinados horários, com aquela válvula que a gente conhece nos sanitários públicos, que se aperta e sai um pouco d'água, ela para e tal, e isso acaba com o desperdício de água. Outra coisa, a tubulação de encanamento de esgoto, que se faça uma caixa de coleta do lado de fora da cela, em que o próprio sistema consiga retirar as coisas que entopem, porque eles entopem de propósito, os presos entopem de propósito, né, em alguns casos, jogam roupa, jogam lençol, jogam toalha velha dentro para entupir, para daí criar o transtorno para o Departamento de Segurança. São coisas que a gente precisa ter essa questão de inteligência para saber como lidar, né? E na reunião que tivemos na semana retrasada com o Departamento de Administração Prisional lá em Joinville, eu coloquei isso, e se insistiu, não, chuveiros ficarão dentro da cela. Mas por quê? Eles vão quebrar o chuveiro, vai ter que trocar, o custo de se construir uma sala de chuveiro, um banheiro ali público ou coletivo, é muito menor do que se colocar uma questão sanitária, um chuveiro dentro de cada cela. Então, são coisas que parece que falta, além de vontade, inteligência. E me desculpe a violência do termo, mas eu acredito que seja necessário fazer essa observação. E o maior problema, que é o que mais preocupa a OAB Joinville, é a questão dos parlatórios e dos alojamentos dos agentes prisionais. São coisas mínimas, com um custo mínimo. Então, o que a gente está trazendo aqui não é elevar custos, não queremos isso. O que a gente quer é reduzir custo. Né? Até acompanhando o debate que teve anterior, estamos fornecendo alternativas para o governo do Estado para reduzir custos e trabalhando de forma inteligente. O parlatório, que vocês conseguem perceber pelo nosso relatório aí, é um local que não tem menor possibilidade de visibilidade. Ninguém consegue conversar, saber quem está do outro lado. E o cliente não consegue ter a segurança de que ele está conversando com o próprio advogado. É um negócio problemático. E eu faço essa manifestação, eu não tenho nenhum cliente meu preso no Presídio Regional de Joinville. Não tenho interesse nenhum, senão o interesse da segurança pública. Né? O presidente Fabrício sequer atua na área criminal. O presidente Fabrício atua numa outra área de direito. Então, estamos aqui voluntariamente para trazer essas informações para Vossa Excelência, porque a gente sabe que no debate, no dia a dia, a ideia o que surge é bandido bom é bandido morto, está com pena, leva para casa. E é difícil a gente confrontar essas pessoas que falam isso, porque elas são os nossos familiares, nossos eleitores, nossos amigos. Né? Então, esse discurso ele é muito fácil de se falar e a gente está combatendo ele, trazendo alternativas. O que a OAB propõe, inclusive está no nosso relatório, é que seja feita uma comissão com a participação do Legislativo, do Governo do Estado, do Poder Judiciário e da OAB, e que a OAB tenha voz, inclusive, para pontuar esses pequenos detalhes que vão ser economicamente mais viáveis em curto, médio e longo prazo para o Governo do Estado. Então, essa é a nossa proposição. Eu peço novamente desculpas por não ter passado o nosso relatório no vídeo e agradeço a oportunidade, cumprimentando o presidente Omar, da Comissão de Assuntos Prisionais aqui da nossa OAB de Joinville, a Cristiane Vanzuita, que é a presidente da Política sobre Drogas, e o nosso presidente Fabrício, agradecendo a palavra e estando à disposição de Vossa Excelência para o que precisarem. Muito obrigado.
Eu quero, senhor presidente, com sua permissão, parabenizar a OAB de Joinville. Eu presido aqui a Comissão de Combate à Prevenção às Drogas da Assembleia Legislativa, e a gente sabe que de cada 10 crimes, 7 envolvem narcotráfico em Santa Catarina. Mas eu me permito, senhor presidente, eu quero fazer aqui um apelo à sociedade catarinense em relação ao sistema penitenciário. Ontem, de uma forma até esdrúxula, nós iríamos aprovar um requerimento nessa casa, no plenário, para que uma determinada cidade, onde já está com a ordem de serviço para um presídio, para que fosse revogada essa ordem de serviço por parte do governo do Estado. Não é possível. O cidadão catarinense tem que ter essa sensibilidade. Nós precisamos, sim, ampliar o sistema penitenciário, até porque estamos com 18 mil detentos em Santa Catarina, e talvez uma lista semelhante esperando, aí, aguardando uma vaga. Então, é preciso que haja também essa sensibilidade da população catarinense, mas queremos estar juntos nesse encaminhamento para, de fato, termos um sistema penitenciário digno e que, de fato, corresponda aos anseios da sociedade catarinense. Obrigado. Senhor presidente, eu vou muito nessa direção também fala do deputado Ismael, e talvez seja um dos maiores gargalos que esse país hoje tem para enfrentar. Eu tive reunido com algumas comunidades aqui de Florianópolis uns dias atrás, e cada vez que a gente conversa com as comunidades, a gente fica mais apavorado do que está acontecendo hoje. As comunidades mais carentes, mais pobres das nossas grandes cidades. Quer dizer, por um lado, um processo violento, né, do domínio do narcotráfico das comunidades, onde nem as escolas conseguem mais funcionar, deputados, nós temos professores que não querem mais ir para os bairros dar aulas, as crianças ficam sem aula. Quer dizer, o que vai ser de um ser humano que não tem mais oportunidade nem de ir para a escola, nem para estudar, e com 8, 10 anos já estão dominados pelos traficantes, né, pela droga e tal. Então é profundamente preocupante e não adianta, vamos dizer, essa visão da sociedade que cresce a cada dia, né, uma visão de que não tem jeito, tem que matar e tal. Mas por que essas crianças? Porque o ser humano, ele nasce digno. Né? Isso é um resultado da nossa... A sociedade precisa compreender que isso é um resultado do nosso meio, que a gente vive, que a gente construiu, e cada um tem a sua parte de responsabilidade nisso também. Porque hoje pode ser o filho do vizinho, de um amigo, mas amanhã pode ser o meu filho, meu neto, que está numa situação dessas. Então é isso que nós precisamos encarar esse tema, e não tem jeito, a sociedade precisa ser envolvida nesse debate, precisa participar, isso não tem jeito, o Estado sozinho também não dá conta disso tudo, né? Tem um papel da sociedade que precisa assumir. E, lamentavelmente, eu fui presidente da Comissão de Segurança Pública um período aqui, deputado Titão. Nós visitamos vários presídios, visitamos o presídio de Blumenau, em cima de um grande sanitário, né? Na cidade, quando chove muito, sobe tudo, ficam os presos, a ala feminina ficava dentro do banhado então, é muito... Como é que essa pessoa vai sair de lá? Extremamente revoltado, né? Sai de lá pior, né? Sai de lá pior, e a sociedade, infelizmente, também vai ser vítima disso tudo. Então, é um grande desafio, e com certeza, e você aponta aqui vários caminhos, o Estado precisa ouvir a sociedade. Não adianta os ditos especialistas dizerem, nós sabemos. Mas por que não envolver as entidades como a OAB, a sociedade, que no dia tem as organizações da sociedade, organizações sociais, têm belas experiências de reeducação de presos e tal. Ouvir, envolver essa sociedade que tem toda esta capacidade de nos ajudar, porque deixar isso para o Estado, infelizmente, o Estado militarizado, então, nós temos aqui um grupo de trabalho contra a tortura, né? Nós temos mais de 200 casos aqui no Tribunal de Justiça de tortura em Santa Catarina. Hoje ainda nós temos tortura aqui, né? Então, e além disso, a Secretaria Estadual de Segurança Pública entende que não precisa criar aqui
O mecanismo de combate à tortura, inclusive onde outros países, outros estados já existe, a nível nacional existe mecanismo de acompanhamento dessa questão toda da tortura no nosso estado. Então, essa é uma necessidade que nós temos, inclusive a OAB estadual está acompanhando aqui o grupo de trabalho de combate à tortura. Nós estamos aqui junto nesse grupo de trabalho numa perspectiva de criar um mecanismo em Santa Catarina. Estamos lutando isso há 3, 4 anos já, e infelizmente o estado não acata essa estratégia que em outros estados já se atua, de chamar a sociedade para ajudar a construir essa perspectiva. Então, eu queria deixar este registro, né? E acredito também que a nossa área de segurança ela tem dificuldade de lidar com tudo isso, porque da forma que quando vem algum bandido atacar os nossos servidores da segurança, por outro lado, os órgãos de segurança vão para dentro com uma repressão violenta, que aí ataca toda a comunidade. Não tem mais bandido ou pessoas de bem. É uma das coisas que assusta muito as nossas comunidades. Então a gente precisa também compreender isso melhor, como lida com isso tudo. Era isso. Deputado Mota. Bom, eu quero cumprimentar você, a OAB de Joinville, que vem fazer uma exposição e trouxeram aqui para nós acho que todo aqui é só para olhar aqui e ver a situação do presídio. Hoje, é de conhecimento de todos que a razão maior disso tudo isso aí é a droga. A droga que está levando essa situação de Santa Catarina e do Brasil. Quer dizer, todo mundo sabe, mas pouco está se fazendo por isso. Pouco está fazendo por isso. E aqui no Brasil, eu tenho convicção do que eu vou dizer agora. A sociedade diz o seguinte: no Brasil só é preso ladrão de galinha. E voltou de novo, está todo mundo falando, eu dizia que era só preso ladrão de galinha, quando os ladrões estão sendo soltos de novo pela justiça. Quer dizer, esse é o Brasil que nós vivemos. Quer dizer, os colarinhos brancos, né, estão sendo soltos. Né? Então, quer dizer, dando exemplo para que vamos roubar, que não é preso. Né? E 40% que estão nos presídios, com a tornozeleira, ele pode ir para casa, que ele não tem, o crime dele é crime comum, é coisa de nada, ele pode ir para casa trabalhar e ajudar a família. Ele está ali. Enquanto outros bandidos que tem que estar lá, está solto porque não tem lugar para botar ele. Quer dizer, então, é preciso refazer isso. É preciso criar, pensar, e não precisa pensar muito, criar uma comissão para que ideias importantes seja sugerido essas questões fundamentais para o nosso Estado. Vamos cuidar do nosso Estado, deixa o país de lado. O meu filho disse, pai, tem que fazer lei para Santa Catarina, esqueça do Brasil. Eu digo, meu filho, nós somos uma federação, nós não somos um país independente. Mas ele chegou a dizer isso. Meu filho tem loja de calçado e ele já foi roubado 10 vezes. E outro dia, a minha neta que tem 18 anos, e foi um revólver na cabeça, né? Levaram o dinheiro, levaram o celular dela, e agora foi a minha nora. Levaram o celular, levaram o dinheiro, e o cara que voltou, tinha um sinalzinho, e ela prestou atenção, e ela disse, está aqui o cara que roubou. Meu pai, o cara que roubou, eu já sei quem é. O sinal que ele tem, eu vi. Ele veio de moto, mas ele tinha um sinalzinho e ela conheceu. Aí foram na polícia. Eu acho, né, que nós vamos lá e vamos prender. Vamos prender. Ele vai ficar preso uns dias. E a justiça vai soltar. E vai ser um problema para tua filha. Olha que país que nós estamos vivendo. E ele tem razão, policial, porque ele vai ser solto mesmo. Tá? E aí, pode ir lá, certo? De novo, de moto, e aí não roubar e matar. Quer dizer, esse é o país que nós estamos vivendo.
Nós estamos vivendo. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Muito difícil. Mas muito difícil mesmo. E esses roubinhos comuns aí, olha, é escancarado. Semana passada, todo mundo almoçando no Becker. Estava pagando a folha de pagamento para ninguém roubar. Chegou ao meio-dia, 3, 4, armado, ninguém conseguiu se mexer, tudo armado, levaram a folha de pagamento inteiro no Becker na hora do almoço, um restaurante. Assim, é um negócio assim, sem limite, né? Sem limite. Então eu quero cumprimentar e dizer que se todos imaginassem e pensassem o que estão fazendo, eu acho que nós endireitávamos esse Estado. Precisa mais setores, né? Pensar esse encaminhamento assim, viu, Décio? Para que nós pudéssemos sentar, eu acho que nós precisamos chamar, né, os setores importantes, a secretária vir aqui também discutir essa questão, para nós sugerir algumas ideias, para que nós possamos tomar algumas medidas e buscar solução, que é possível ter solução. E você sugeriu aí, tornozeleira é uma solução que pode tirar muita gente da cadeia, ele podendo trabalhar, porque é coisinha mínima, custo, com 1/3 do custo, né? E vai ter o controle dele igual, né? E aí tem lugar para acertar essa situação. Acho que quero cumprimentar vocês, parabenizar pelo trabalho. Obrigado. Doutor Fabrício Bittencourt, nosso presidente, está com a palavra. Obrigado, presidente Tom, deputado Patrício. Gostaria de agradecer, em nome dos dois, a todos os parlamentares que aqui estão. E também dizer que a OAB Joinville se sente muito grata e muito orgulhosa em ter iniciado esse trabalho em Joinville e que está no Estado. Essa mudança, essa quebra de paradigma, nós precisamos rever urgentemente a segurança pública. Claro que, como já disse lá na OAB Joinville, deputado Patrício, a segurança pública é o final da cadeia, é o último. Nós temos a educação, nós temos que ter um policiamento ostensivo nas ruas, mas nós temos que cuidar do preso. E o cuidar do preso não é só dar o shampoo e passar na cabeça. O preso não precisa de um hotel. O latrocida tem que ficar preso. Mas aquele que roubou a galinha, será que tem que estar junto com o latrocida? É uma situação a se pensar. E a segunda situação que eu queria destacar aqui, e já vou acabar, eu sou bem rápido, é a seguinte: em Joinville nós temos o presídio regional e ao lado nós temos a penitenciária industrial. O presídio regional não tem nem uma pesquisa de índice de ressocialização, mas se tivesse, eu diria que não chega a 10, 15% de ressocialização para quem está no presídio. E na penitenciária, que é ao lado, que é uma PPP, uma parceria público-privada, nós temos índice de ressocialização de 80%. Não há superlotação, há regramento, eles trabalham, existe escola dentro da penitenciária. É um exemplo que está do lado e dá certo. Do lado. Quer dizer, por que não copia? Uma coisa tão simples, né? Então, são essas duas situações. A tornozeleira para a economia e o sistema que dá certo. Nós já temos o exemplo que dá certo, né? E aí, para finalizar, muitos falam assim, mas o que tem a ver o preso? Hoje o assassinato, hoje o consumo de droga, está tudo no entorno das nossas cidades, né? Em Florianópolis está até aqui no morro, mas já teve tiroteio, bala perdida. No Rio de Janeiro, essa semana, foi feito aí grandes reportagens acerca das balas perdidas, né? Centenas de pessoas já perderam a vida com bala perdida. Esse ano já mais de 50 pessoas já perderam a vida com bala perdida. Eu tenho medo de ir para o Rio de Janeiro, confesso aos senhores, tá? E daqui a pouco vai estar acontecendo aqui, na nossa casa, na nossa cara. Daqui a pouco, a filha do deputado vai ser assaltada novamente, vai ser a 11º assalto à loja do genro, etc. e tal. Vai acontecer com a gente, se a gente não cuidar de todo o sistema, e estamos esquecendo hoje do final, mas claro, sem descuidar da educação, que é o principal ponto, sem descuidar do policiamento, nós temos que ter atenção a todo o sistema prisional, a todo esse sistema que leva ao aumento indiscriminado da criminalidade no Estado. Isso vai acontecer com a gente. Amanhã, não é hoje, é amanhã, o crime vai estar no centro da cidade, vendendo droga, matando, o que já está acontecendo no Rio de Janeiro. Santa Catarina não vai ser uma exclusão se nós não mudarmos o
pensamento. Pararmos de pensar que nós vamos estar dando um bem ao preso. Nós não estamos fazendo um bem ao preso. Nós vamos estar fazendo um bem à sociedade. Dando o mínimo de condição que a lei determina. Não é regalia. É o mínimo de condição que a lei determina. Deputados, gostaria muito, mais uma vez de agradecer. Tá? Só queria colocar essas ideias para a gente repensar o nosso sistema. Muito obrigado também por essa disponibilidade de tempo. Muito bem. Presidente, só para concluir, é uma ideia que eu tive recentemente um convite do governo de Portugal e estivemos lá conhecendo a prisão de Lisboa, que é uma das mais antigas do mundo, 1400, 1500, mas ainda muito moderna. E eles têm lá um sistema interessante que eu até sugeri ao governador Raimundo Colombo, esperamos que um dia a gente tenha essa oportunidade. Eles têm lá na prisão de Lisboa uma comunidade terapêutica para a reabilitação de dependentes químicos, dentro da comunidade, dentro do presídio. Então, é uma ala diferenciada, não é? Não são celas, não é? São quartos separados, e tem mais de 1.800 detentos que estão no programa, e podem permanecer até 15 meses no programa, um acompanhamento com psiquiatra, psicólogo, etc. e tal. Eu acho que é algo inovador que, inclusive, a OAB poderia tomar essa bandeira aí junto conosco nos nossos presídios em Santa Catarina. Obrigado. Senhor presidente. Queremos agradecer imensamente, então, os nobres representantes da OAB de Joinville, senhor Fabrício, que é o presidente, doutor Nicolas, que fez uma belíssima explanação aqui. Parabéns pelos materiais e todos os dados que nos trouxeram. Fico orgulhoso de ser parecido com seu pai também. Muito obrigado. Não sei se o Patrício ainda deseja. Senhor presidente, gostaria de um minutinho também, né? Pode ser antes. Mas, senhor presidente, aqui você falou de enxugar gelo, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais que nós fizemos hoje, né? Quer dizer, e um dos debates que a sociedade precisa fazer, e você fala que o crime pode vir por centro, claro. Na verdade, quem vende a droga está nos morros, normalmente aqui na capital, né? Mas quem consome está na beira-mar. Essa é a questão, tem que enfrentar, né? Quem consome normalmente está na beira-mar e não tem jeito, vai no morro comprar. Então, tem que combater as duas pontas. Se não fizer isso, né? É essa famosa ditado da educação, todo o processo, e ir para a raiz. Então, nós não ir para a raiz, nós estamos brincando, né? Estamos gastando dinheiro, jogando dinheiro público pelos ralos, né? Então, só essa. E a outra assustadora situação, que confirma um pouco o que você fala, nós já perdemos mais de 100 jovens este ano aqui na capital, né? Menos de 30 anos. Isso é uma loucura, né? Mais de 100 jovens, isso é assustador. Bem, doutor Patrício, para encerrar. Presidente, só para fazer o encerramento, quero agradecer a nossa OAB de Joinville. Eu acho que o debate aqui foi excepcional e acho que ele deveria acontecer mais vezes, talvez nas regiões, a comunidade, a sociedade participar para entender também. Eu compactuo de que a educação é a ponta de tudo. Você não vai conseguir mudar o que nós temos hoje se você não investir pesadamente na educação, né? Na verdade, enxugar gelo é prender e colocar no presídio. Isso é enxugar gelo. O que nós temos que fazer é tirar os nossos jovens do tempo ocioso, né? Ele deveria entrar na escola de manhã, sair final da tarde e ir lá ter todo tipo de atividade, não apenas a educacional, mas o lazer, o esporte, a cultura, e sair formado, direto da escola para sua casa, da casa para a escola, e isso não acontece hoje, né? Falando sobre a situação de Joinville, nós temos, verdade, um presídio que é uma vergonha nacional, é um campo de concentração, né, e uma penitenciária que é um exemplo para o país. Nós conseguimos ter, a menos de 100 metros um do outro, duas situações completamente diferentes. Uma que consegue ressocializar quase 90% de quem está detido ou preso hoje, cumprindo pena, e o outro que não consegue ressocializar quase ninguém. Pior, o ladrão de galinha sai de lá formado, né, e já trabalhando junto com uma facção. Por isso que nós estamos vendo o crescimento das facções também. Mas só um relato importante, presidente, talvez seja o mais importante de todos. Por isso que o debate vai ter que envolver todos os poderes, inclusive o judiciário também. Eu fui numa reunião na semana passada com a Polícia Militar em Joinville, deputado Ismael, e o comando da polícia me colocou em cima da mesa, para a comunidade toda vez, e falou assim, olha, dá uma lida nesse papel e me diz o que você acha que é esse número do lado do nome. E aí o primeiro da lista estava lá, fulano de tal, 69. Aí, pessoal, a idade do cara? Não. 69 vezes que ele já foi preso pela Polícia Militar cometendo algum tipo de crime. Então, assim, a verdade é que nós temos que fazer o debate. Isso passa pelo Legislativo, né?
A gente entende isso, mas nós temos que fazer o debate todo. Primeiro, a educação, para poder fazer uma mudança nos próximos 10 anos. Essa mudança não acontece hoje, acontece com um trabalho lá na ponta. Mudar as leis também. Você não tem como não mudar as leis, você tem que mudar. É impossível você continuar tendo uma segurança ideal se as leis nossas estão erradas, né? O judiciário geralmente cumpre lei, ou então as leis são mal feitas e você dá brecha para que haja diversos entendimentos. Isso não pode acontecer. Você não pode pegar um bandido que já foi 69 vezes preso. Aí o policial militar perguntou para a gente o seguinte, deputado Ismael: se nós tivéssemos esse bandido preso desde a primeira vez, ou ressocializado ele lá atrás, quantos crimes nós teríamos tirado ou deixado de acontecer em Joinville? Só em Joinville. O segundo foram 60 vezes preso. E o último da lista, de 40, foi preso 39 vezes. E solto. Então soma essa lista e me diz quantos crimes poderiam ter sido evitados se o cara tivesse preso ou sido ressocializado. Então essa é a minha participação, presidente. Obrigado pelo espaço, né? E obrigado mais uma vez à OAB e aos meus amigos deputados por comparecerem a esse encontro. Tá bem, muito obrigado à presença de todos, dando por encerrado a presente reunião.